A paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos assistindo. Estaremos começando neste momento mais uma escola bíblica dominical aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Baixo Guandu. E hoje nós estaremos estudando o assunto imersos no Espírito nos últimos dias. Está conosco o pastor Jorge, Estaremos aqui juntos ministrando essa escola dominical para os irmãos nesta manhã. Nós estaremos aqui dando entrada no texto áureo da nossa lição, que está lá em João 7, versículo 38, que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Na verdade prática, o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. E nós estaremos aqui fazendo a leitura bíblica em classe, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo de número 12. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por elas, águas que davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo aquilo onde quer que entrar esse ribeiro. E será também que os pescadores estarão junto dele, de Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Junto do ribeiro e da sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá os frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então foi feita aqui a leitura bíblica em classe, falando no livro de Ezequiel sobre a visão que Ezequiel tem, retratando sobre a visão. Estaremos aqui entrando também na introdução, estaremos aqui entrando na lição neste momento, estaremos aqui trazendo esse estudo juntamente com o pastor Jorge, lembrando que a palavra-chave nesta manhã, é a imersão, nós estamos falando sobre a imersão do Espírito, imersos no Espírito nos últimos dias. Então nós estaremos aqui trazendo aos irmãos esta lição nesta manhã. Entrando aqui na introdução da nossa lição, a introdução ela traz um todo, ela faz um breve comentário sobre todo o assunto que nós estaremos estudando. É um assunto escatológico, e nós estaremos aqui passando aos irmãos nesta manhã. Esta primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel,
versículo 40, 1 e 2. A primeira parte do versículo 1, 6 se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral do templo. À medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume, até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão e mostra a implicação pneumática da profecia no contexto geológico do Vale do Mar Morto. Nós estaremos aqui passando para o pastor Jorge, que estará aqui fazendo os comentários do primeiro ponto. Fizemos aqui a lição da leitura da introdução, estaremos passando aqui para o nosso pastor Jorge, está fazendo o comentário desse primeiro ponto, que fala sobre o aspecto escatológico. Fala para nós aí, pastor Jorge. A paz do Senhor, evangelista Eliseu. Cumprimento também nessa oportunidade todos os nossos irmãos que estão conosco nessa transmissão através das redes sociais, do YouTube. E quero dizer para vocês que é uma alegria, um prazer muito grande estarmos aqui novamente. E somos gratos a Deus, em primeiro lugar, evangelista Eliseu? Isso aí. Somos gratos a Deus pelo Senhor nos conceder essa oportunidade. E aqui já de imediato, externar o quanto nos encontramos maravilhados em virtude da compreensão, da profundidade desta palavra. Esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, extraordinário, Deus tremendo, que palavra, como que o Senhor trabalha, como que Deus, na sua simplicidade, as Escrituras dizem que o nosso Deus é simples, na sua simplicidade, Ele mostra a sua grandeza, entendeu? E a sua grandeza, por exemplo, está caracterizada no seu esforço, no sentido de transformar, resgatar o ser humano e mostra o seu eficaz poder nesse sentido. Aquilo que parece ser impossível, aquilo que outrora alguém imagina como que essa pessoa chegou até aqui, como é possível. Isso você percebe quando olhamos para um texto desse, daqui, aí você imagina um ser humano que outrora ele era dominado pelas forças das trevas, uma pessoa literalmente irrecuperável, Porque hoje o Estado, por exemplo, o que acontece? O Estado, ele labora no sentido de pegar uma pessoa pervertida e às vezes chega às últimas consequências, por exemplo, através de restrição de liberdades, entre outros tipos de punição, no sentido de levar essa pessoa ao arrependimento, para que ela possa alcançar uma condição de viver em sociedade, por exemplo. Porque se uma pessoa só tem a sua liberdade privada, quando o Estado, através de um devido processo legal, constata que essa pessoa é nociva à sociedade, a liberdade dela não representa uma ameaça para a sociedade, por exemplo. Então, quer dizer, aí o Estado vai e aplica esses meios mais radicais, vamos dizer assim, legalmente, claro, tudo dentro da legalidade, objetivando a recuperação dessa pessoa. E o que se percebe é que esse indivíduo, mesmo durante o tempo da sua restrição, da sua liberdade restringida, ele arranja um jeito, e continua cometendo os mesmos erros, e pior, quando ele sai dali, ele sai daquele local, ele sai pior do que quando entrou. Ou seja, aquilo se torna uma faculdade. Aí o que acontece? Mas, às vezes, o que acontece? Um desses indivíduos,
que se verifica. Não, esse aqui, por exemplo, Brasil, vamos falar do nosso Brasil, não interessa o mundo lá fora, vamos falar do Brasil. Esse indivíduo, a única solução para ele é a pena de morte. Nós podemos dizer, Brasil, a solução é a pena de morte. Se tiver a pena de morte, aí resolve. Aí você pega esse indivíduo, a solução para ele, tem que matar ele. O Estado ir lá e executar ele, pronto, acabou, exterminou. Aí o que acontece? Mas aí aquela pessoa, que todo mundo via ele dessa forma, Deus trabalha, Deus, ele consegue abrir a porta e Deus entra na vida dele. Entra na vida dele e trabalha de uma forma, o processar de Deus ocorre de uma forma que esse indivíduo muda. Deus muda ele, o Estado não muda. As prisões de segurança máxima, as multas, enfim, tudo aquilo que o Estado impôs sobre ele não fez diferença nenhuma, muito pelo contrário, piorou a situação dele. Mas a palavra de Deus entrou, o Espírito do Senhor entrou na vida dele, fez uma transformação, e alguém daqui a pouco, quando vê esse indivíduo, olha para ele, vem cá, isso e aquele camarada, não pode, gente, não pode. O que aconteceu? Como é que essa pessoa, como é que é possível alguém que lá era uma pessoa perdida, uma pessoa que não tinha remédio, e daqui a pouco essa pessoa, ela se encontra totalmente transformada. E quando nós olhamos para essa palavra que nós acabamos de ler, nós vemos exatamente esse processo, porque como o próprio texto, o comentarista que aborda o aspecto, né, a perspectiva escatológica, desta lição, correto? Esse nascente do rio representando o futuro, né? Quando ele faz uma referência aqui, ó, ao umbral da casa, ele está falando a um templo, ele está falando a casa de Deus, aonde Deus habita, correto? Porque se olharmos que essa visão ela é futura e que não se reportava, por exemplo, aos templos, o primeiro e o segundo templo, ele está falando desse processo desencadeado pela misericórdia de Deus na oportunidade concedida através do sacrifício vicário de Jesus, aonde só a partir de então o Espírito foi derramado, né? Porque nós sabemos que foi a partir desse sacrifício que o Espírito veio. E aí nós estamos vendo aqui, ó, os detalhes desse complexo, como dimensão diária, esse tempo literal aqui que ele aborda, ele está abordando exatamente esse agir do Espírito Santo que se processa na vida do ser humano e vai transformando-o aos poucos. O guia celestial, esse guia celestial, ele faz aqui uma comparação, o autor, ele coloca como um guia turista, guia de turismo, né? Se você vai para um país que você não conhece, não domina a língua, não conhece a cultura, os costumes, é natural que você tenha alguém que te conduza naquele local. E ele aqui, quando ele chama esse anjo, né, de Cicerone, ele está falando de um guia turista, de turismo, com um guia turismo, mostrando exatamente a esse que está explorando esta área, né? Porque nós na verdade, quando entramos por esse caminho, nós começamos a explorar o universo celestial. Isso aí. Correto? Dentro dessa passagem do guia, a gente vai observar que ele tem outras aparições também no livro de Ezequiel, não somente no livro de Ezequiel, mas lá na frente, são várias aparições que ele tem. No capítulo 11, me parece, né? Fala que ele aparece com um tinto na sua cinta, né? Ele tinha um cinturão na sua cinta, e ele tinha ali, ele era um escrevente, então ele usava aquilo ali para poder marcar as pessoas quando ele aparece ali com juízo. Aqui ele está aparecendo, dando caminho, orientando Ezequiel dentro da sua visão, fazendo com que Ezequiel viesse a entender a sua visão. E você vê que essa orientação é interessante,
quando nós dissemos a possibilidade de alguém começar a descobrir as coisas de Deus, explorar esse universo, né? Justamente. É algo que está fechado para o homem. Ele precisa entrar, só uma porta para entrar nesse universo. Essa porta é Cristo, entendeu? Uma porta que está aberta, mas para muitas pessoas está fechada porque elas não acreditam. Com certeza. Entendeu? Não acredita, quando a pessoa não acredita, ela despreza, enfim. E nós vemos que quando você explora, quando você entra, você vai descobrindo e se redescobrindo também ao mesmo tempo, entendeu? Porque você vai vendo as suas origens, você vai vendo o significado da sua vida e aí começa você a entender as coisas de Deus, né? Porque aqui ele fala de uma porta fechada onde o Senhor, Deus, passou por ela e ninguém passa por essa porta, entendeu? Aí quando ele guia Ezequiel, ele vai circulando para poder, tangenciando, né? Circulando por aquele local, ele não passa, porque tem coisas que nós só aprendemos com Deus. Justamente, aqui Ezequiel ele é guiado pelo Senhor, fala do Senhor ter passado por essa porta, que era o próprio Senhor, né? Que passou por essa porta e também orientando Ezequiel nesse caminho, no caminho da visão que ele estava tendo, para que ele pudesse aí estar entendendo aí essa visão, né? Aqui, o engraçado aqui que mais aqui na frente, que ele fala sobre os novos frutos, ele vai estar aqui relacionando, né, pastor Jorge, esta visão com a visão lá de Apocalipse capítulo 22, né, que fala sobre o rio que sai do trono. Aqui na visão, ele fala que esse rio, ele brota do templo, né, só que é uma visão literal, né, como nós acabamos de ver aqui, é uma visão literal que ele tem, né, ou seja, não é alguma coisa simbólica, mas é algo que realmente iria acontecer, né? Essa água saindo do templo, né? Mais na frente, no ponto posterior, né? No ponto posterior que nós estaremos falando, vai estar falando aí dessas águas aí, das profundidades e etc. Porém, aqui ele vai falar sobre essa comparação que tem com a visão de Apocalipse, do capítulo 22, versículo 1 e 2, né, que fala das águas que saíram do trono, que fala sobre o mundo vindouro. Tanto é que aqui nesse ponto ele fala, né, sobre João, né, sobre o apóstolo João, né, que é a visão que ele teve no Apocalipse, e fala do milênio. O milênio para Israel, lembrando que todo esse contexto aqui está dentro do milênio que nós estamos estudando, todo ele dentro do milênio, né? Não é algo simbólico, mas é algo de fato literal que irá acontecer no milênio. Isso após o arrebatamento da igreja, né? Após a grande tribulação que irá entrar o milênio, e todas essas coisas irão acontecer aí durante o milênio. É interessante isso que você acaba de colocar, né, essas referências ao milênio, ao mundo vindouro, e de onde saía essa água, né? Essa água saía de onde? Templo, trono, né? Então quer dizer, e isso tem também, isso está voltado para Cristo, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte de água viva. Entendeu? Ele é a fonte de água viva, então Ele está lá. Quer dizer, isso aqui, de um certo modo, você vê que quando Ele mostra o milênio, nós estamos falando ainda aqui no mundo. Escatologicamente, entendeu? Isso. Estamos falando, mas quando nós falamos do mundo vindouro, nós já estamos falando de uma nova Jerusalém, do lugar, entendeu? Onde que a igreja nós estamos falando vai estar eternamente. Lugar, exatamente, aonde não há pecado, entendeu? Aonde não precisaremos mais de sol, de lua, das estrelas, porque Justamente. teremos o Senhor. Então, quer dizer, Ele é a fonte, não é mesmo? Justamente. Ele é a fonte. É uma Ele é coisa... a fonte de água viva. Exatamente. E por falar de água, nós já estamos indo sobre essas implicações pneumatológicas. E se falarmos de água, a fonte de água aqui é exatamente o Espírito do Senhor. Justamente. Entendeu? A água, o ser celestial que fez Ezequiel passar pelas águas e caminhar pelo primeiro trecho, em tudo isso está se reportando a esse processo
esse processamento do Espírito de Deus em nossas vidas, o processamento da vida. Eu costumo dizer o seguinte: quando alguém pela fé, né, se arrepende e se submete a Cristo, eu digo que o Espírito de Deus, ele penetra essa pessoa e ele começa a gerar Cristo nas profundezas dela, ou seja, na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então, quer dizer, Cristo começa a ser gerado nas profundezas deste ser humano, entendeu? Através de quem? Do Espírito. Através do Espírito. Porque o Espírito aqui, essas águas purificadoras, nada mais é do que o Espírito de Deus. Não, com certeza. Aqui o interessante é que o profeta ele é levado, né, a medir, né? Ele é levado a medir essas águas. Ele fala sobre essa nascente, o ponto de número 1, né, falando aí sobre a nascente. Aqui ele está falando sobre a nascente, perto da nascente, o que aconteceu ali perto, qual a medida que teve. Fala que as águas teve no tornozelos, então ele mediu mais 1000 côvados, que representa aí 500 metros aproximadamente. A Bíblia fala de 2 medidas de côvado, né? Me parece que no livro de Ezequiel é 50 centímetros mesmo, né? 50 centímetros, então daria aí 500 metros, né? Ou seja, 1000 côvados daria aí 500 metros. Então a cada 500 metros que ele andava, essas águas iam ficando mais profundas. E é justamente quando se fala aí da pneumatologia, né? Fala sobre o Espírito Santo. Então essas águas tipificam o Espírito Santo. E justamente como nós estamos falando aí, mergulhados no Espírito Santo, né? A visão que ele teve foi justamente para que ele pudesse ver a profundidade. Então ele viu do nascente até ele chegar num certo ponto em que essas águas, ele não podia atravessar. Na verdade, essas águas ele teria que atravessar a nado. Se ele quisesse, teria que atravessar a nado, e eram águas profundas, né? E estas águas, como o pastor tem falado, elas representam o Espírito Santo. E quando o ser humano, né, ele mergulha nestas águas, né, ele tem a sua vida transformada por ele, né, pastor Jorge? É uma coisa tremenda, porque olha só, imagine a seguinte construção, não a seguinte colocação, comparando com a palavra de Deus. Inclusive, aqui, aproveitando, né, aquilo que nós já há poucos instantes falávamos sobre o agir de Deus através do seu Espírito, imaginemos o seguinte, vamos continuar. O Senhor fala que o reino dos céus, isso aqui é o reino dos céus, nós estamos falando do reino dos céus, o reino dos céus é espiritual, o nosso Deus. Quando nós falamos do reino dos céus, nós não estamos falando de um reino na terra. Isso está excluído, está totalmente fora de aplicação aqui. Deus é espírito, entendeu? Quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de uma seara espiritual. Não é uma seara na terra, entendeu? É uma seara espiritual. Aí o que acontece? Aquele que se arrepende e aceita Cristo, como dissemos, a palavra diz que a palavra de Deus é semeada nele. O Espírito do Senhor semeia lá na divisão da alma e do espírito do homem a palavra como um grãozinho de mostarda, entendeu? Como um grãozinho de mostarda. O que acontece? Na medida que esta semente cai em uma terra fértil, uma terra propícia, entendeu? O que acontece? Ela vai desenvolvendo, é um processo. Quando nós falamos em desenvolvimento, efetivamente estamos nos referindo a um processo. Então esse processo que é promovido pelo Espírito aqui, dito metaforicamente como as águas purificadoras, e lembra que eu disse que o Espírito gera Cristo? Sim. Entendeu? O Espírito gera Cristo, e Cristo é a vida. Quem tem Cristo tem a vida, entendeu? Quem não tem Cristo, diremos o seguinte, ele está morto,
Isso não há como excluir. Aí, olha só, e nós dissemos que o processar dessa semente vai fazendo com que ela vai ganhando o quê? Espaço, ela vai crescendo. Se ela vai crescendo, as águas, e se as águas, um côvado, mediu mais côvado, ela continua crescendo. E ela continua crescendo e vai inundando. Então, olha só, inundando de dentro para fora. Entendeu? Inundando de dentro para fora. E vai inundando, vai tomando todo o espaço desse ser humano. E daqui a pouco, o que acontece? O que se observa é que ele começa... tudo isso a gente também pode-se dizer que é uma interação. Uma interação entre o homem e Deus. Correto? Entendeu? Os irmãos que nos acompanham aí, observem bem que isso aqui é uma interação, é fruto de uma interação entre o homem e Deus. Quer dizer, Deus interage com o ser humano e, na medida que o ser humano responde positivamente ao apelo do Eterno, esse processo cresce. Ele vai crescendo e inundando todas as dimensões desta vida. Um exemplo prático disso aqui que está dentro da Sagrada Escritura é o próprio apóstolo Paulo. Veja bem que ele falou assim, olha, não sou eu, mas que vivo, Cristo vive em mim. Quando Paulo disse que não era mais ele, mas era Cristo que vivia nele, ele estava dizendo o seguinte, que esse processo cresceu tanto em que as águas inundou. Paulo estava imerso nas águas de Deus, nas águas do Espírito. Quando ele dizia que não era ele, mas que vivia. Quer dizer, é isso que efetivamente tem que acontecer na vida de cada um daquele que sonha um dia entrar no reino, eu estou falando, e morar eternamente com Jesus. Isso é verdade. Permitir, deixar que Deus tome conta da sua vida. Porque o que ocorre? Paulo disse o seguinte, e quando ele disse isso, ele disse isso com base na experiência dele. Ele disse, olha, alguém pode dizer assim, se Deus habita em você, evangelista Eliseu, quando você vai para ali, você vai levando Deus contigo. Você que leva a Deus, não é Deus que te leva, é o contrário. Se Deus habita em você, aonde você vai, Deus te leva. Com certeza. Entendeu? Porque Paulo, com a experiência que ele tinha, e pelo fato dele poder dizer que não era ele mais que vivia, mas Cristo vivia nele, diz o seguinte, ó, Deus está tão perto de nós, mas tão perto de nós que nele se movemos e nele existimos. Entendeu? Nele se movemos e nele existimos. Então, quer dizer, isso significa a inundação do Espírito. Justamente. A inundação do Espírito. Essa possibilidade de Deus e tomando, estar presente em todas as dimensões da vida do ser humano. Verdade. E aqui a gente vai observar aqui que o apelo, né, da lição é para que nós venhamos a ser imersos no rio do Espírito. Essas águas, quando elas saem do trono, quando elas saem do umbral da porta, que nós entendemos que é o templo, que ela sai ali do templo, você vai observar que toda nascente, nós conseguimos estar nela, né, com as águas nos tornozelos, e daí por diante. Mas o que observa é que eles estavam dentro do templo. Então, quer dizer, dentro do templo ele não tinha dimensão do tamanho que era esse rio. Para ele ter dimensão, pastor Jorge, do tamanho que era esse rio, a gente vai entender que ele é levado em visão para medir o rio, né, para que ele pudesse ir e ver a dimensão que ele poderia alcançar. E o interessante é que ali dentro ele não tinha dificuldade nenhuma. Quem é que tem dificuldade de atravessar águas rasas? Ninguém tem dificuldade. Mas à medida que ele ia saindo fora do templo, né, que ele ia indo mais para longe, quer dizer, o próprio Jesus ele vai retratar isso para que nós venhamos a ir por todo mundo e anunciar o Evangelho. Aqui dentro, muitas vezes, nós não achamos dificuldade nenhuma. Mas a partir do momento que nós saímos lá fora, nós vemos a dificuldade, ou seja, nós vamos, como ele encontrou dificuldade aqui, que ele teve que atravessar a nado, mas é também o ambiente dos milagres, né? É o lugar onde que nós vamos ver os milagres, porque é lá que nós vamos alcançar as almas, é lá onde que nós vamos ver o sobrenatural de Deus, é lá onde que nós vamos viver, né, aquilo que Deus tem preparado para nós. Então Ezequiel ele teve essa visão, né, que ele foi mergulhar, ele teve a dimensão desse rio e pôde ver o quão grande era o rio. Então, para que nós possamos ver também, é necessário nós sairmos do comodismo, né? Que tem muita gente, né, pastor Jorge, que está simplesmente acomodado em fazer serviço entre quatro paredes aqui dentro do templo, simplesmente. Mas nós fomos chamados para quê? Chamados
para fora, né? Chamados para evangelizar, não é verdade? Então é dessa forma. E aqui ele traz o Espírito Santo como essas águas, como sendo o símbolo do Espírito Santo, para que nós venhamos a emergir nelas. Mas o Espírito Santo não se limita somente a esses símbolos. Nós vamos ver, ele simboliza a água, mas ele também simboliza o fogo, né? O fogo que purifica as nossas vidas, o fogo do Espírito Santo. Também ele traz a simbologia do óleo, né? Que nós somos ungidos com o Espírito Santo. Quando Davi foi ungido ali com aquele óleo, foi ungido, o Espírito Santo tomou posse da vida dele. Também o Espírito Santo, ele também simbologicamente, ele é apresentado como a pomba, como no dia de Jesus que ele foi batizado, né? O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, né? Ali representando a paz, não é verdade? A pomba é um animal que ela não tem, ela é totalmente simples, né? De ser a única ave que não possui fel, né? Ou seja, ela não tem nenhuma amargura. Então, o Espírito Santo, ele é representado aí por essa ave. Também ele é o selo, né? Ele é representado como selo, porque todos nós que aceitamos a Jesus, né? Aceitamos a Jesus como Salvador e nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, ele é o penhor da nossa redenção. Então, também ele é o selo, né? Como o vento, aleluia, ele é aquele que direciona a nossa vida, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que nós que somos guiados pelo Espírito Santo, né? Nós somos como o vento, ele assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados, né, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes ele veio o quê? Como som de um vento veemente. Não foi um vento, tem muita gente dizendo que foi um vento que entrou lá. Se fosse um vento, né, pastor Jorge, tinha arrebentado tudo. Mas foi um som, como de um vento, né? Então o Espírito Santo, ele representa este vento. E como orvalho, né, é aquele que traz serenidade para a nossa vida. E quando nós falamos, estamos continuando o assunto, né, do poder do Espírito, o que me deixou maravilhado, que nós fizemos no comentário inicial, sobre o poder do Espírito, o poder de Deus para salvar, o poder de Deus para transformar. A Bíblia diz que Deus pode transformar pedras em filhos de Abraão. Abraão é o exemplo daquele que crê em Deus, pois diz a palavra de Deus que ele creu e isso foi imputado por justiça. Quer dizer, Abraão, quando ele foi fiel a Deus, a sua fidelidade, Deus a considerou como justiça. E é interessante aqui que quando alguém crê em Deus e se submete à sua palavra, Deus transforma, independente do estado anterior dessa pessoa. E o autor dessa revista, ele fechou muito bem quando ele trouxe aqui esses exemplos, né? A abundância de árvores, mar morto, vida no mar e sobre os chacos de lamaceiros com sal que não serão restaurados. Ele mostra a magnanimidade de Deus, do seu amor, da sua graça, no sentido de transformar, né? Porque Deus, Eliseu, Deus fala, rapaz, Deus fala de muitas formas, entendeu? Deus fala através do vento, Deus fala através do fogo, Deus fala através da água, Deus fala, enfim, você vê que o profeta Elias, quando ele vai no monte, ele procurou ouvir a voz de Deus em todos esses sinais que ele viu. Ele viu terremoto, ele viu fogo, ele viu vento, tudo isso. Mas o Senhor não estava lá, porque ele sabia que Deus podia falar daquela forma também. Sabia. Entendeu? Por isso ele foi logo... Ele não está aqui. Ele teve discernimento que não era Deus tipo, falando. Quando você vai num lugar para encontrar com alguém, eu sei que ele está aqui. Essa pessoa está nesse ambiente. Aí você chega, você vai direto dentro do quarto, ele costuma estar aqui. Aí você chega lá, ele não está. Aí você vai num outro quarto, não, então, mas esse aqui também costuma vir. Você vai lá, ele não está. Ah, não, peraí, às vezes ele fica refletindo lá na área. Eu vou lá, ele não está lá. Aí daqui a pouco você vai, meu Deus, onde ele está?
daqui a pouco ele está num lugar bem, de uma forma bem sutil, bem discreta, né? Como diz a palavra, uma voz mansa e delicada. Então, olha só, e como Deus fala de muitas maneiras. Então, esses exemplos aqui, o nosso comentarista, como ele aborda, né, a abundância de árvores, ele fala sobre abundância de árvores, deserto, né, o deserto do Arabá. Essa é uma área que estende do norte de Israel ao sul de Israel, às margens do Mar Morto. E quando falamos de deserto, estamos falando de um local árido, um local onde não há vida, formada por partículas de rocha, entendeu? Que em virtude dessa construção, dessa constituição, o que acontece? É aquela característica do deserto. Com a presença da luz, o calor se eleva e não existe vida nesse local. Aliás, é até um desdobramento, se levarmos em consideração que parte desta área constituía-se ali as duas cidades de Sodoma e Gomorra, que foram subvertidas. E pela a palavra, o que acontece? Ali não tem vida. Entendeu? É um local, quando nós falamos de um local que não tem vida, você não vai achar uma plantinha nascendo ali, não tem planta, não tem nada, é terrível. É frio durante a noite e calor extremo durante o dia e ausência total de água. É ausência de água, entendeu? Quer dizer, é um local sem vida. Aí você vê um local sem vida, inclusive, evangelista Eliseu, hoje, literalmente, eu digo, literalmente acontece um fenômeno nestas áreas aqui, alguém poderá levantar a seguinte construção: nos Estados Unidos também acontece algo igual, na Índia, na China, na Austrália, sei lá mais aonde, acontece a mesma coisa, acontece alguma coisa, viu-se um fenômeno parecido. Olha, nós não estamos falando dos Estados Unidos, não estamos falando de Brasil. Brasil não tem local árido. O lugar mais difícil para a ausência de água aqui é o Nordeste, entendeu? Que a gente chama semiárido. Então, mas quando joga água lá, a coisa muda de figura. Tem como. Agora, nós estamos falando de um local árido, nós estamos de um local onde não há vida, entendeu? Então, o que acontece? Hoje se vê um fenômeno natural, que também é uma forma de Deus falar com os homens, falar com o mundo. Porém, os homens, parece que Deus fala com eles, mas eles não entendem, ou se faz de desentendido. Porque se nesse local, onde não há vida, entendeu? No deserto, o que se observa? As margens desse deserto estão nascendo árvores em volta desse local onde é que não tinha. Se olharmos esse Mar Morto, por exemplo, essas águas, o Mar Morto ele é composto de uma constituição de sal que chega à margem dos 30% e não tem condições de ter vida, né? Quer dizer, um ser humano no Mar Morto ele é igual um isopor. Então, quer dizer, onde qualquer um que... Aliás, até eu acho que eu consigo nadar lá, né? Se me colocar no outro rio, eu seria um machado sem cabo. Mas lá no Mar Morto eu vou conseguir nadar, entendeu? Então, veja bem, mas por que o indivíduo não afunda? Devido a essa densidade provocada pelo sal e a razão pela qual nesse local não tem vida. Mas aqui fala de uma água que desce do templo. Nós estamos falando, quando nós falamos do templo, nós estamos falando água do trono, água que vem de Deus, entendeu? E aqui está acontecendo alguma coisa. O que acontece? Porque em volta, essas águas, em volta do mar, formam uns buracos que eles chamam de bolaine, entendeu? E alguém vai dizer, como eu disse, que acontece nos Estados Unidos e em outro lugar, só que tem um detalhe: do outro lado da Jordânia também acontece. Porém, enquanto lá aparece um buraco, lá de cá aparece 20, 30. O que eu quero dizer é o seguinte: é que esses buracos acabam formando um poço maior e você vai encontrar ali multidões de peixes, igual existe lá atualmente. Porém, esses lamaceiros, eles continuam lá do mesmo jeito.
do jeito que está aqui. Agora, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que Deus está mostrando com esses sinais o que Ele faz na seara espiritual, entendeu? Porque a visão é espiritual. Aquilo ali, porque o Senhor pode falar, como eu disse, pode falar através de um temporal de chuva, uma chuva que está caindo. O Senhor pode falar de muitas maneiras. E o que acontece aqui é que a ausência de vida no deserto, águas salgadas, curadas, e aonde não havia vida, quer dizer, se aonde tem peixe, se tem peixe, tem vida. Tem vida. E se no Mar Morto não tem vida, quer dizer, em volta dele já tem vida, tanto representado pela vegetação, como por esses peixes, desses buracos, entendeu? Quer dizer, Deus pode transformar. Aqui que é o verdadeiro significado da lição. Deus, porque essas águas aqui não é do trono de Jerusalém, não é do templo de Jerusalém. Essas águas aqui é do trono de Deus. Se referir a Jerusalém aqui, nós estamos se reportando ao próprio céu. Estamos reportando ao próprio Cristo. Então ele é capaz, evangelista Eliseu, de transformar vidas e levá-las para o céu. Com certeza, que a gente observa que essa densidade do Mar Morto em relação ao mar normal é 10 vezes mais a densidade do Mar Morto, então é 10 vezes mais. Quando fala que é 30% e o mar é 3%, né, é 10% da quantidade de sal que tem lá, então ele é 10 vezes mais salgado, né, do que o mar. E a gente observa que quando essas águas que saem do trono, elas entram no mar, elas começam a sarar essas águas, né? E é onde que ele fala que essas águas elas vão produzir peixe em abundância, em quantidade, justamente porque essas águas elas vão ser saradas com esta água que Ezequiel viu descer dos umbrais, que agora nós vamos observar que ela tem um sentido com o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, né, que fala sobre o trono de Deus. Então as águas que saem do trono de Deus são as águas que vão sarar o Mar Morto. O interessante que dentro nesse contexto, né, nós vamos observar, nós estamos frisando aqui muito a questão do Mar Morto, né? Segundo a Bíblia, o mar já não existe, né? O mar já não vai existir mais nesse tempo, né? Também são várias coisas que irão acontecer, né? Nesse tempo nós vamos observar que o leão ele vai pastar junto com o boi e não vai haver a necessidade de comer o boi porque vai pastar junto com ele, então não vai haver maldade nesse período, né? Quando você falou a respeito aí esse charco de lodo, né, que ele ainda vai permanecer ainda uma quantidade ainda que não vai ser restaurada, né, a gente observa aí, pode ser que alguém não se submeta ao governo de Cristo, ou seja, vai ter, indica que vai ter morte, né, vai ter o envelhecimento, porém não vai ser como nós vemos no dia de hoje, a maldade instaurada no dia de hoje, a malignidade que nós vemos nos dias de hoje, naqueles dias não haverá, né, porém haverá esse respaldo, possa ser, né, como ele diz aqui que, olha só, há muitas controvérsias, então assim, há uma linha de interpretação e nós podemos assim, imaginar dessa forma, porque vai haver no final ali, Satanás vai ser solto, né? Satanás vai ser solto no final do milênio e vai enganar muitas pessoas. Pode ser que aqueles que viveram piamente, né, não serão enganados, não fala que enganará todos, mas que muitos serão enganados. Então possa ser que vai ser esse finalzinho aí que talvez vai se rebelar de alguma forma. Porém, né, nós vamos observar que vai haver, na lição aqui fala sobre a salinidade, que eles vão precisar de salgar o sacrifício, né, vão precisar de usar o sal para o sacrifício e vai ser justamente daí, visto que o mar já não existe. Então vai ser de lá que eles vão extrair. Olha só o que você disse, você está dizendo que o mar já não existe. Eu estava falando que Deus usa esses pontos aqui exatamente para transmitir uma mensagem, porque Deus está falando do futuro. Sim. Está falando do futuro, aqui é o milênio e a eternidade. Agora o mar não existe. Você sabia que o mar também está se recuando. Esse Mar Morto, cada ano ele está diminuindo as águas. Está diminuindo. Está diminuindo as águas. Eu estava vendo a reportagem sobre isso. Então, quer dizer, esse mar que não existe, que Deus pode estar se reportando, exatamente não é o oceano, mas é exatamente esse mar aqui que ele vem desaparecer. Ele pode isso acontecer. Ele vir a desaparecer. Quer dizer, o que acontece? Tem muitas pessoas que seguem teorias, mas teorias que foram, que não foram, não foi Deus que falou diretamente. É um estudioso, há 1.200 anos atrás,
E que se ele estivesse vivendo hoje, na nossa época, Justo. ele teria uma visão, ele ia fazer um filtro naquilo que ele escreveu, entendeu? Então, olha só, é importante atentarmos para isso. Quer dizer, a palavra que está se reportando a esse processo, esse aperfeiçoamento, que Deus faz a transformação na vida do ser humano. Justamente. Entendeu? E usa esses exemplos materiais para mostrar que ele pode fazer o impossível. Entendeu? Ele pode transformar uma pedra em filho de Abraão. Justamente. É isso aí, né, que essa lição traz de mais importante para nós. Vamos à sua conclusão. Conclusão, né? As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a fusão do Espírito sem medida. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Isso aqui, o desdobramento do amor e do poder de Deus a nosso favor. Esperemos que essa lição você possa fazer uso dela da melhor maneira possível e ela venha trazer alguma coisa de importante para a sua vida espiritual. Queremos agradecer a sua companhia até o presente momento, que Deus vos abençoe e, ao mesmo tempo, estar te convidando para logo mais, a partir das 19 horas, estarmos aqui na igreja adorando o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ficando por aqui.